Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Surf em Debate, a mesa redonda do surf brasileiro de toda segunda-feira à noite. Oferecimento da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes desse novo projeto da Surfland Brasil no www.surflandbrasil.com.br e também 77 board shop, as melhores marcas de pranchas, simuladores, acessórios e roupas de borracha. Você encontra na 77 board shop. E o Instagram, para contactar a 77 Body Shop, falar lá com o Dado e comprar o seu equipamento, @77 Body Shop. Né? Estamos também no Facebook, nossas redes sociais também, o Twitch e o Instagram, @Surf em Debate. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então te inscreve no canal e dá o joinha, tá? E esteja junto com a gente, com a família Surf em Debate. Giovanni Mancuso, boa noite, Giovanni. Tudo certo? Boa noite, Klaus. Que prazer estar com essas feras aí. Cara, Daniel Friedman era meu ídolo das páginas da revista Brasil Surf. Daniel Friedman, tinha uma foto dele estampada na parede do meu quarto. Cabeleira? Cabelão. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês todos e... Vamos lá. Vamos lá. Uma das pessoas que mais entende da história do surf brasileiro, né? Reinaldo Dragão Andraus. Reinaldo, surfista, empresário, escritor, editor da Hardcore. Por onde que a gente começa, Dragão? Boa noite. Eu fiz um pouco de tudo. Boa noite a todos. Um abração aí ao Daniel, ídolo de todos nós, né? Ele também é brother, ele me atendeu muito bem lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui para aquele Madeirite Trópico ali, um evento muito bacana que resgata os pioneiros do Rio Grande do Sul. E o Klaus eu encontrei em centenas de campeonatos, né? Eu acho que começa tudo como surfista, né? Eu comecei pegando onda em 69, eu comecei com uma Glasspack MK3, um pranchão, né? Daniel já começou, nós somos do mesmo ano, ele é de fevereiro de 56, eu de julho, mas o Daniel começou com as Madeirites, né? Acho que ele vai contar um pouco dessa história. Aí na Glasspack eu encomendei uma São Conrado, surfei durante muito tempo, era free surfer, depois eu enveredei para a imprensa, né? O Daniel ficou notório como campeão de surf. Eu, em campeonato, até ganhei 3 campeonatos aí na vida. Mas o Daniel tem uma coleção e o meu negócio mais foi o notório como uma pessoa da imprensa, né, da mídia. E eu estou agora com esse livro que eu estou fazendo, que chama Grande História do Surf Brasileiro. Eu vou contar um pouco mais depois. Tá certo. Dá para pensar que aquelas pranchas de madeirite, aquelas Glasspack, 20, 30, 40 quilos no braço, era dói. Conta um pouco para a gente, Daniel, como é que foi esse início do surf aí do Rio de Janeiro, né? Você foi um dos pioneiros do surf do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa história. Eu acredito que eu seja provavelmente a terceira geração, provavelmente, do surf no Rio de Janeiro. Quando eu comecei, já tinha gente pegando onda, o pessoal, na verdade, eram pranchas importadas na época, a maioria, e começaram a surgir essas madeirites, né? Eu era pequeno ainda, novo, eu surfava de planonda. E aí, na verdade, naquela época ainda era Copacabana. Eu morava ali em frente de Copacabana, perto do Hotel Otom. Que ano era isso, Daniel? Isso foi... Eu acredito que seja 67, 68, né? Antes do aterro de Copacabana. Acho que o aterro de Copacabana foi em 68, se eu não me engano. Começou em 68, terminou em 69, alguma coisa assim. Eu sei que... É interessante quando você olha a geografia hoje ali da praia, como ficou depois do aterro, e como era bonito antes do aterro, entendeu? Quer dizer, Copacabana tinha mais vida, tinha mais onda, aquela onda em frente ao Otom, que a gente chama de baixio, essa coisa toda, ela quebrava de meio metro até 10 pés, 12 pés, entendeu? E sempre abrindo, era uma onda perfeita, cara, entendeu? E o aterro mudou isso bastante, né? E acabou com essa onda. O posto 6 era brincadeira, era um divertimento ali. Eu lembro de momentos ali de ressacas que a gente se divertia ali, era muito bom. E logo depois o Arpoador, que foi o berço realmente onde eu
evoluí, onde aprendi, onde, de uma certa forma, o surf do Rio cresceu bastante, né? Mas aí eu diria que já é uma fase bem mais à frente, onde as pranchas já estão reduzindo, as pranchas já não eram tão grandes assim, quer dizer, lógico que tinha uma galera que pegava onda ali, mas nessa época eu não cheguei muito a Arpoador, só fui mais tarde um pouco, quando eu me mudei para Francisco Otaviano, que é a rua logo atrás do Arpoador. E aí eu comecei realmente a me dedicar mais ao surf, eu já tinha uma prancha. Na verdade, eu tinha uma madeirite, que eu acabei abrindo a cabeça, assim, tipo, com um mês mais ou menos, foi um estrago grande. A bichinha era pesada e minha cabeça também era dura, né? Graças a Deus. Porque eu saí andando do Arpoador até o posto 6 para ser costurado, os 4 dedos assim na cabeça, segurando para o que a gente tinha na cabeça não sair. Recheio. Recheio na cabeça sair. Mas depois disso, demorou um ano, mais ou menos um ano depois, que o médico que me atendeu, não o médico do pronto-socorro, mas o médico particular, colocou um maior terror, dizendo que eu tinha quase fraturado o crânio, não sei o quê, minha mãe ficou desesperada, e aí demorou um ano até eu voltar às atividades novamente, que não tinha jeito, cara, entendeu? Aí eu peguei firme e fui embora. Inicialmente com a prancha emprestada, e depois eu consegui a minha, ganhei a minha, e aí fui evoluindo. Né? Essa fase aí foi bem interessante, porque eu estava numa fase onde estava tudo mudando muito rápido. Né? De repente você via o longboard, o cara vinha, metia um serrote, saía cortando, corta daqui, corta dali, vai diminuindo. E foi um momento de transição, assim, que o surf evoluiu muito, que o cara chegava para você e falava assim, ó, com essa mini módulo aqui, eu pego muito mais do que com pranchão. Na verdade, o cara executava mais manobras, mas o pranchão, logicamente, tem uma facilidade maior de entrar na onda, mas pelo fato de não ter muita disputa, não ter... A pranchinha facilitava, né? Então, quer dizer assim, aí todo mundo correndo para cortar as pranchas. Naquela época não tinha muita opção de bloco, acho que até o próprio Parreiras ainda não estava comercializando, do jeito que ele veio comercializar um pouco mais tarde, e naquele primeiro momento ninguém pegava o longboard, cortava ele, descascava ele todo, metia uma curva nova e fazia uma prancha. E essa foi todo momento de transição, e foi aí onde, de uma certa forma, eu fui me adaptando e, ao mesmo tempo, acompanhando esses processos todos que eram as novas construções, como construir uma prancha. Obrigado, Daniel. Olha, seja bem-vindo, Arnaldo Spaia. Arnaldo! Já congelou. Como é que você está, meu amigo? Congelou. Já acho que está Congelado. Está congelado. Dragão, como é que foi o início do surf aí no estado de São Paulo, Dragão? A sua galera, onde é que você começou a pegar onda? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu comecei... A minha primeira prancha mesmo foi uma daquelas tabuinhas pequenas, tipo Oceania, né? Que tinha 2 furos do lado, você colocava a mão, bico envergado, era uma mini alaia, né? Até 1967, tudo bem, Arnaldo? Bem-vindo aí ao nosso papo. Estou contando um pouquinho de história, você já vai contar. Tudo bem, Arnaldo? Oi. E aí eu tive planonda de isopor, que foi minha segunda prancha. Não, eu não ia de pé. Na planonda eu não consegui ficar de pé ainda. Aí na Páscoa de 69, é uma coincidência até, o Bocão é 2 anos mais velho que eu, mas ele começou na Páscoa de 69 também. E eu comecei com esse pranchão Glasspack, que chamava Surfboard Santo Amaro, era uma loja aqui, Fiberglass Center, na Avenida Santo Amaro. Meus pais me deram de presente. Eu comecei com essa prancha, fiquei da Páscoa de 79 até finados de 70, quando eu estreiei a minha São Conrado, foi minha segunda prancha. São Conrado tinha o desenho do dragão. Na verdade, a minha mãe pegou a enciclopédia. Eu vou contar essa história para vocês, que é interessante. Tinha uma daquelas enciclopédias que tinha os brasões. Era um brasão da Escócia, que era um leãozinho, tipo o leão do logo da Peugeot ou da cultura inglesa, um leãozinho estilizado. Ela pegou um pantógrafo, puxou para um papel vegetal grande, do tamanho que ele saiu na prancha. Eu tenho até uma foto, posso mandar para vocês. No meu site tem, né? Aí ela pintou com nanquim esse leão grande, o dragão, e nós levamos para o Coronel Parreira com uma seda. Aí eu fui encomendar a prancha em julho de 70, nós fomos lá na casa do Coronel,
Eu fui com meu pai, eu tinha 12 anos, comecei a surfar com 12 anos no Guarujá. Aí, em 67, eu já tinha apartamento no Guarujá. Aqueles primeiros campeonatos que teve ali no Clube da Orla, do lado da ilha, eu cheguei a ver os campeonatos, eu não tinha prancha ainda. Eu ficava olhando as pranchas e ficava maravilhado. Até que em 69 eu ganhei essa minha prancha Glasspack, e aí a São Conrado veio em 70. Aí eu fiquei mais um ano e pouco com essa prancha até ir para a minha terceira prancha, que foi uma Labrurra, do Shaper do Peru, que era uma prancha do Egas. O Egas Atanásio, surfista do Guarujá, grande surfista. Eu comprei essa prancha dele, que era muito boa, e aí foi sucedendo. Mas o meu surf começou em 69 com um pranchão. Depois eu voltei a disputar até campeonatos de pranchão na época que eu me envolvi, mas nos anos 70 o meu negócio era mais o free surf. E eu fui trabalhar na imprensa, primeiro na TV Bandeirantes, depois com a Fluir, depois com a Hardcore. Isso já foi no meio dos anos 80. Posso contar essa história depois ou me alongar um pouco mais aqui. Mas o começo do surf foi fim de 69. Eu me coloco como um dos caçulas da primeira geração que formou no Guarujá. Tinha os caras mais velhos, tipo o Tiola, o próprio Lucas, o Carlinhos Mota, o Sidão da OP, todos esses caras um pouco mais velhos que eu. Mas eu já fiquei, eu, o Zezinho, éramos os caçulas, o Zezinho da Lightning Bolt. Da irmão do Chivas. Irmão do Chivas. O irmão do Chivas. O irmão do Chivas. É o Zé Rego, o Zezinho, e o Fernando Rego, que era o Chivas. O Chivas, infelizmente, depois trabalhou na Oakley com o Alfio vários anos, né? Éramos todos amigos do Guarujá. O Sidão e o Zé Roberto Rangel, da Town & Country, eles chegaram a fazer uma fábrica de prancha que se chamava Green Room. Talvez o Daniel Friedman ouviu falar. Green Room Surfboards. Eles faziam na garagem do Sidão, no Guarujá, essa prancha. Então, tinha essas pranchas, fizeram meia dúzia de prancha e viajaram. Eles fizeram aquela viagem que eles foram de Kombi ali, viajando pela América Central até chegar na Califórnia, desde o Peru. Tem muitas histórias aí. Arnaldo, conta um pouquinho a tua história também, que é bacana. Mas antes, vira o celular, Arnaldo. Vira o celular, bota na horizontal, Arnaldo. Oi? Bota o celular na horizontal. Bota o celular na horizontal. Vira ele. Ele congelou de novo, agora sim. Sabe o que acontece? A tela está travada para não girar. Para não girar, exatamente. Não girar nenhum que aí funciona. Alô? Deixa assim. Alô? Está conseguindo nos ouvindo? Estamos te ouvindo. Você está nos ouvindo? Estou. Está com delay, alguma coisa. Eu acho que a internet dele deve estar bem fraca. Aparentemente. Já travou de novo. Produção, tira o Arnaldo. Está meio ruim a internet aqui. Né? Infelizmente. Arnaldinho, vamos tá ruim, né? Vamos deixar para a próxima. Estou usando o telefone aqui da menina. Travou. Infelizmente. Coisas da tecnologia, né? Acontece. Daniel, entra anos 70, né? E começam os primeiros campeonatos, Saquarema, Ubatuba, né? Isso antes do primeiro IMEA 5000, que foi em 76. Né? Foi 76. O que acontece? A gente teve um evento em 75. Eu não estava no Brasil, mas eu sei que ele aconteceu. Foi um evento onde eles aproveitaram a passagem dos estrangeiros aqui pelo Brasil, porque todo mundo ia para a África do Sul, tinha o Gunston, né? E aí eles pararam, se não me engano, houve o Rico convidou, juntou uma galera e fizeram um evento internacional que foi em 75, tá? Em 75. O senhor ganhou esse evento, né, Daniel? Eu não sei, na época eu estava morando no Japão, eu acompanhei de longe isso. Eu acho interessante, deixa eu só te interromper um pouco, para pegar os anos 70, o Daniel ganhou a categoria júnior do campeonato do Pier. O primeiro campeonato do Pier teve em 72, o Daniel ganhou a júnior, o Otávio Pacheco ganhou a Open, né? Isso. Na verdade... Depois teve os eventos de Ubatuba, né, que começaram não, também. Ao contrário, Dragão. O evento de Ubatuba foi em 72. Foi o primeiro evento que eu participei,
que, na verdade, como eu já falei uma vez, eu fui competir de brincadeira. Fui com os amigos conhecer Ubatuba, ninguém falava muito bem de Ubatuba, e eu fui para Ubatuba e me inscrevi no campeonato. E era praticamente uma festa, estava todo mundo, de todos os locais, lá junto, surfando. Eu acampei na Praia Grande, enfim, foi toda uma viagem muito legal com a galera. E aí eu me inscrevi, fui passando. Na verdade, eu não tinha muita expectativa quando eu entrei no evento, né? E quando eu estou vendo, eu estou chegando às semifinais e finais. Eu estava passando pessoas que, para mim, eram pessoas que eu visualizava como surfando mais do que eu, enfim, com potencial maior. E eu fui chegando, né? Acabei chegando em terceiro, o que para mim foi uma coisa que me deu um ânimo muito grande, né? Eu dentro da minha carreira, dentro do que como fui desenvolvendo à medida que a coisa foi evoluindo, eu fui criando etapas e objetivos. Esses objetivos partiram desde um evento estadual, até um evento brasileiro, até um evento internacional e até um evento no exterior. E isso, graças a Deus, eu consegui atingir todos esses objetivos, né? Naquele momento que o surf estava crescendo, a expectativa efetivamente de dizer que vamos viver de surf, de ser competidor, ainda era muito distante. Era uma realidade ainda que não dava para, vamos dizer assim, acreditar realmente. Dava para sonhar um pouquinho, mas não dava para dizer assim, vou manter minha família, vou, enfim, criar uma família em cima de um salário de surfista profissional. Isso era inviável, praticamente. Eu não acredito que ninguém naquela época tenha tido algum salário que comportasse uma situação dessa. Então, como era jovem ainda, não tinha nenhum compromisso, a gente foi indo, né? Eu tive bons patrocínios que me permitiram viajar, que me permitiram conhecer vários locais, mas o objetivo principal na minha época era surfar no Brasil, representar as marcas no Brasil, entendeu? Então, eu fazia viagens relativamente curtas e voltava para poder disputar os eventos no Brasil. E foi esse o desenvolvimento. O primeiro evento de todos que eu considero muito importante, esse evento de Ubatuba. Logo depois eu ganhei o Pier na categoria Júnior, e aí a coisa foi crescendo. Depois, em 73, se eu não me engano, eu tive em Pernambuco, onde eu ganhei um campeonato. Inclusive, eu ganhei, na época, uma prancha do Homero. E como eu tinha ido para São Paulo, eu tinha vendido as minhas pranchas que eu tinha ganho no campeonato para as pessoas que queriam comprar ela. E trouxe o troféu, que era uma prancha do Homero. Aí, o que acontece? Eu estava com ela em casa e o mar estava perfeito no posto 5, lá ali no Baixinho. Foi um dia, assim, épico, né? Porque a gente estava de bobeira, estava com PP, aí vamos dar uma olhada, a gente olhou e falou assim, pô, tem uns tubos aqui. Vamos dar uma caidinha, vamos dar uma caída. Eu peguei a prancha do Homero, primeira vez, caí, tem umas fotos maravilhosas daquele dia. Eu falo assim, daquele dia de 10 ondas que eu pegava, 11 eram tubos. Entendeu? Então, realmente foi um dia assim, só tinha nós 3 dentro d'água, nós 4 pessoas dentro d'água. Então, esse daí é o Sandec. Exatamente. E aí, o que acontece? Naquele momento, e logo quando eu saí de dentro d'água, eu acabei vendendo a prancha do Homero, com um cara que queria a prancha, eu comecei a vislumbrar aquilo como uma forma de ganhar, porque mesmo que eu ganhasse uma prancha, aquilo representava um dinheiro. E com isso, eu comecei a me dedicar mais profissionalmente a competir, né? A entender realmente como é que funcionava a coisa toda, tal. E aí culminou quando eu morei no Havaí, e que o George Downey, falecido, sentou comigo e falou assim, Daniel, o que você quer da vida? Porque a gente estava ali com várias propostas na mesa, no sentido de vamos para cá, vamos para lá. E aí eu falei assim, eu gostaria de competir. Ele falou assim, não, se você quer competir, então você tem que seguir essa linha. E foi a partir daí que realmente eu confirmei a dedicação que eu tive às competições. Grande. Arnaldo, nos ouve agora, Arnaldo? Tudo certo? Eu estou ouvindo aqui. Pô, legal. Agora sim. Arnaldo, eu estou aqui no quarto de passar ferro. Arnaldo, A conexão da moça que trabalha aqui em casa. Ela é muito mais conectada que eu. Arnaldo, me diga uma coisa.
Você pegou essa época do Daniel, que ele ganhou o campeonato no Pier em 73, foi isso, Daniel? Foi 73? 72 para 73. O Ubatuba, ele iniciou em 71 e terminou em 72. Eu fui na segunda versão, que foi em 72, julho de 72. O Pier, por sua vez, começou no final de 72 e a final do Otávio, se eu não me engano, foi já em janeiro, que o mar acabou ficando muito pequeno. Alguma coisa assim, as datas exatas eu não tenho. E você se lembra disso, Arnaldo? Por acaso, eu estava nos dois, né? Por acaso, eu estava nos dois. Esse acampamento aí que ele se refere, a gente estava lá, foi espetacular. Agora, vamos ouvir a história do Daniel, né, pô? O teu início no surf, Arnaldo, como é que você começou a surfar, com que prancha? Mas o programa não era sobre o IMEA 5000? Também, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Chega lá, Arnaldo. Se apresenta aí para a turma. Hein? Se apresenta como surfista para a turma, que é legal também, a tua história, né? Como você começou a pegar onda. Conta um pouquinho da tua história, depois você mudou para o Sul. Acho que é legal a gente conhecer isso também. Eu tentei ser surfista a vida inteira, né? Mas é muito difícil. Enfim, minha história é igual a de todo mundo, né? Minha história não é tão relevante, né? Que nem a do Daniel, pô, a história é maravilhosa, do campeão brasileiro, dos Hall da Fama do surf nacional, né? Eu sou um cara normal. Eu comecei a pegar aqui em Ipanema e tal. Mas eu me preparei para o IMEA 5000. Estudei o IMEA 5000 para apresentar o programa. Vamos chegar ao IMEA 5076, foi a primeira... Eu participei da segunda fase, 80, 81 e 82. A primeira fase foi 76, 77, 78, não é isso, Daniel? É verdade. Essa primeira parte, eu não participei. Ou eu estava no Sul pegando onda, ou eu estava em Saquarema com Fedoca pegando onda. Mas essa parte é onde o Daniel, participou intensamente e pode contar essa história de uma maneira muito mais fidedigna, né? Deixa eu contextualizar um pouco para a gente chegar. Eu vou dizer um pouco da minha vivência. Eu fui para o campeonato de Ubatuba de 72, foi o primeiro nacional que o Paulo Issa organizou, não o Paulo Issa locutor, o Paulo Issa da Associação de Surf de Ubatuba. Eu fui Jolissa. E eu fui em janeiro, o campeonato foi adiado por falta de onda, o mar ficou pequeno. Até um amigo meu, nessa época, não tinha onda nenhuma na Praia Grande, ele me levou para Itamambuca, só nós dois, caímos sozinhos no mar. Tinha 1,5 metro de onda e na Praia Grande não tinha nada. Depois, assim mesmo. foi transferido para lá. Em 73, o Daniel estava no Japão, eu não fui para Ubatuba também, eu voltei em 74. Esse campeonato foi que o Marcos Berenguer ganhou. E só tinha o Nacional de Ubatuba, né? E aí, o Rico ganhou 72, 73, o Marcos Berenguer ganhou 74. Em 75, lançou a Brasil Surf, e teve o primeiro de Saquarema. Então já teve Ubatuba e Saquarema em 75. E aí começou, né, Arnaldo? Teve um balão de ensaio, que eu lembro que foi o Rory Russell que ganhou. O Rico estava lá na África do Sul, convidou o pessoal internacional, os havaianos que iam voltar para a Havaí, iam ter que parar no Brasil. Foi feito um campeonato, acho que o Daniel talvez participou desse campeonato, não valeu, não tinha circuito. Não participei, não. Esse ano foi que eu estava fora. 75, você estava viajando, mas teve esse campeonato que não era de circuito. Não. Aí, a partir de 76, que começou. O PP ganhou o primeiro, o Daniel ganhou em 77 o segundo, que a final foi na Barra da Tijuca, no Quebra-Mar. Então, aí acho legal pegar. Mas aí começou Saquarema, 75, então a gente tem 72 Ubatuba, 75 Saquarema, Ubatuba e o balão de ensaio do IMEA 5000. E aí, em 76, a gente tem o Ubatuba. Acho que o Ubatuba ficou cancelado uns anos, mas teve Saquarema, teve o IMEA 5000. O IMEA 5000 ficou até 82. E aí o Arnaldo entra mais para frente. Então, a gente pode detalhar essa história do surf competição nos anos 70. Mas eu acho que a história do internacional, porque o primeiro, até o Jacques botou uma foto outro dia no Facebook, e tem uma faixa assim, primeiro campeonato internacional de surf.
Não era nem o Waimeia. Não era o Waimeia 5000 o primeiro. Não, o nome não era Waimeia, não. Foi não é isso, Daniel? Né? É isso mesmo. O primeiro campeonato de 75 não se chamava Waimeia. Em 76. Só em 76. Em Waimeia, em 76, se chamava Waimeia 500, porque fazia referência ao evento do Gusto 500 e, principalmente, a premiação era $500. Ele passou a se chamar Waimeia 5000 porque a premiação total do evento era $5.000. Entendeu? Então, eu ouvi falar, o Fedoca, que ia participar do programa, eu falei com ele antes, ele falou que a Brasil Surf teve muita influência nesse primeiro campeonato de 76, eu não me lembro. O Lívio Bruni falou que também teve muita importância para fazer esse evento. E o Nelson também. Mas eu acho que a principal coisa, acho que foi essa relação do Randy Harry que está fazendo essa tentativa de fazer esse circuito mundial, né? Não, eu diria o seguinte, naquele momento do circuito, o que acontece? O IPS estava se formando. Tá? Foi o primeiro ano e, por acaso, deram uma taça para o Peter Townend, que não tinha nem taça, né, no final do ano. O que acontece? Eles primeiro, eu conheço um pouco da história do projeto, do circuito, antes de ele ter nascido, e como ninguém estava elaborando, e consigo vislumbrar que eles atingiram os objetivos hoje, certo? Mas, naquele primeiro momento, o objetivo era dizer assim, ó, nós temos um na Austrália, nós temos um na África do Sul, nós temos um tal, então vamos criar disso um circuito, né? Tanto que a premiação que era paga na época inviabilizava qualquer pessoa de viajar todas as etapas, a não ser que tivesse um patrocinador que se interessasse em se promover em todos esses locais. Isso era, naquela época, era inviável, certo? Então, esse evento que o Randy, junto com o Rico, eu não me lembro quem mais estava, se o Nelson já estava em 75, eu sei que o Nelson foi um cara pioneiro no aspecto de acreditar e se arriscar a botar a grana para o primeiro ano, né, que seria 76, na verdade. Né? De Waimeia, eu diria que o primeiro ano foi 76. Eu acho aproveitando a volta da África, não é isso, Daniel? Aproveitando a volta da África. Não, imagina que você vá tentar fazer um evento fora de uma rota, criando mais uma despesa para os atletas, né? E naquela época, entre nós, o Brasil ainda não era um potencial assim já efetivado para investimentos de marcas, até marcas estrangeiras. Na maioria das vezes, as marcas estavam sendo copiadas, ninguém estava ganhando, vamos dizer assim, alguma coisa para dizer assim, vamos apostar no Brasil, né? Então, eu diria que aquela iniciativa toda foi fundamental para o surf brasileiro. Tá? Eu acho que foi o Rico, não foi a relação do Rico com o Randy? Sim, o Rico tinha uma relação muito boa com o Randy gostava do Brasil, gostava dos brasileiros de uma certa forma, e acabava que incentivou. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar algumas coisas nesse contexto, quando a gente fala de Waimeia 5000, é que, por exemplo, até 72, eu diria até talvez 73, tá? 72 com certeza, 73 já estava caindo um pouco. O Peru era o centro do surf, e talvez do surf mundial, no aspecto competição, que é onde acontecia o campeonato de tábuas havaianas, em Punta Rocas, vinha todos os havaianos, vinha todo mundo. E os brasileiros, na verdade, quando todas as equipes, todo o pessoal que foi ao Peru, quando retornou com um nível de surf melhor, começou a trazer as influências de surfar uma onda longa. Né? Por mais que a gente imagine o Brasil, a onda mais longa não chega perto das ondas do Peru, da mais curta, vamos dizer assim, talvez. Né? Sim. Então, o que acontece? Essa influência, ela acabou, vamos dizer assim, se revertendo, né, por um momento onde o Waimeia 5000 trouxe os atletas estrangeiros a surfarem nossas ondas. Tá? Porque uma coisa era a gente ver e aprender através dos vídeos de filme, os caras surfando no Havaí, surfando pipeline, surfando tal. Mas quando você vê o cara surfando a tua onda, aquela onda que você encontrava dificuldade em vários momentos, os caras mostrando uma grande facilidade, né?
isso eu acho que foi a grande alavanca, né, que fez todos acreditarem que era possível a gente chegar lá, entendeu? Então, eu mesmo posso te dizer o seguinte, eu vendo o pessoal dentro d'água e vendo que o nosso nível podia chegar lá, foi por isso que me estimulou ao primeiro e ao segundo, o IMEA 5000, onde eu fiz as finais, de estar presente, entendeu? Então, quer dizer assim, é muito importante frisar que esse ponto da nossa história foi o ponto que fez com que o Brasil se desenvolvesse, tá? Se desenvolvesse mais do que o Peru, que, por sua vez, passou por questões políticas que acabaram prejudicando o desenvolvimento do esporte deles, mesmo com, talvez, as melhores ondas do mundo, o lugar mais constante. Eu me lembro que, quando eu falei com o Down, ele falou, pode ir para o Peru, que o Peru é um dos lugares mais constantes. Tem onda grande no verão, tem onda grande no inverno, tem onda grande o tempo todo, né? Eu me lembro isso, ele falando isso, porque ele até gostava muito do Peru. Então, você pode pegar pico alto no inverno, pegar pico alto no verão, sem problema nenhum. No Havaí, você tem o North Shore, beleza, no inverno. E no verão, você só tem o South Shore, que tem um limite de tamanho de onda. Então, quer dizer assim, o Peru tinha, dentro desse cenário, uma importância muito grande, né? E aí, essa importância gradualmente foi vindo para o Brasil. Primeiro, que estava sediando uma etapa do circuito mundial, né? E segundo, que os nossos atletas cada vez mais estavam disputando e despontando com resultados no cenário mundial, né? Então, eu acho que teria feito muita diferença se isso não tivesse acontecido. Daniel, você chegou a disputar esses campeonatos no Peru de tábuas havaianas, que foi, acho que o Penho primeiro, depois foi o Bocão, o Maraca teve lá também. Você chegou a disputar alguns? Eu disputei só um, que foi em 73, foi minha primeira viagem. Na verdade, foi uma viagem que eu ganhei pelo campeonato do PIA, né? E foi lá, na verdade, que eu comecei a shapear minhas pranchas. Eu tinha levado uma prancha que eu tinha encomendado aqui, quando chegou lá eu não conseguia um desempenho bom, e foi aonde a gente pegou na varanda da casa que a gente tinha, compramos um bloco, cortamos, shapeando ao ar livre, e fiz a minha prancha que eu usei no campeonato, né? Shape Deu, então. Shape Deu que você usou em 73 lá, uma prancha que você fique bacana. Eu não sabia disso. E como é que ficou esse shape? Não, o shape ficou legal, entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, aquela história, ninguém falou assim, sexta-feira o mar vai subir. Eu falei, tá bom. Tinha passado uma semana de flat no Peru, eu falei, que sexta-feira vai subir o caramba. Mas quando acordou, sexta-feira, sábado de manhã, eu só via aquele barulho de onda. Eu falei, caraca. Aí eu fui lá, comprei uma 8,2, porque Punta Rocas estava fechando, juntando com Conti, que estava uma coisa assim, pesada. E aí acabou que nessas condições eu não consegui passar na bateria. E quem fez bonito, muito bonito, que é pena que a gente não tenha filmagens sobre isso, foi o Paulinho Aragão, que era um talento nosso, né? Um cara que eu acho que estava muito à frente do surf de uma forma geral, até porque ele já tinha se mudado por questões políticas para o Peru e já tinha se adaptado àquelas condições. E o garoto... Filho do Ferreira Goulart. Filho do poeta Ferreira Goulart. Isso. O Cauli chegou a me contar na entrevista que eu fiz com o Cauli que ele estava no Peru, ele viu esse campeonato, disse que o Paulinho Aragão eventualmente ganhou um dos campeonatos no Peru, mas estavam os havaianos, os peruanos, e tinha uma parte de julgamento já na época, disse que ele arrebentou lá. O Cauli presenciou isso e me contou dessa performance do Paulinho Aragão lá no Peru. Não, essa performance, eu só não me lembro dos resultados quem foi, mas você pode dizer que ele ganhou dos peruanos. Porque, se eu não me engano, o primeiro lugar foi o... Eu não me lembro se foi o Jeff Hackman, tá? O segundo lugar foi o... Eu acho que foi o Jim Blears, né? Não lembro se foi o Jim Blears. O Lopez perdeu, o Larry Batman perdeu, e ele ficou em terceiro ou quinto lugar, eu não me lembro direito. Mas eu te digo de passagem, ele pode, mesmo que não tenham dado o troféu para ele, não é questão de ele ter ganho, é questão de quão bonito ele fez pelos brasileiros, entendeu? E era um garoto super talentoso, né?
A gente conviveu, quando eu estive no Peru, a gente conviveu um bom tempo juntos. Aqui no Brasil, a gente tinha um bom contato, porque a gente surfava ali no pier junto também. E você podia ver a dedicação, da mesma forma que o Cauli se dedicou os anos todos, o tempo que ele teve conosco participando, ele se dedicava, era um cara muito dedicado e muito técnico também. Não. Uma coisa interessante de contextualizar é o seguinte, a gente Olha, Aragão é uma espécie de picuruta para mim, assim. Surfava... É isso mesmo. Acho que pode se colocar dessa forma. Surfava em pé, né? Não, a linha dele era muito, muito bonita. O que acontece? Ele pegou aquele estilo quebrado que a gente tinha aqui do Rio de Janeiro, levou para o Peru, desenhou ele naquelas ondas longas, e, cara, era bonito ver o cara surfando, entendeu? Então, quer dizer assim, o surf, quando a gente compara as situações, e quando até a gente fala de Paulinho Tendas, né? E quando a gente começa a analisar a evolução do esporte, as características, eu fui um cara que logo no começo eu fui a São Vicente, depois eu tinha amigos no Guarujá, pelo menos uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, eu estava no Guarujá ali com a galera surfando. Você consegue entender algumas coisas, e quando você está focado em treinamento, em evolução de manobras, você tem que entender que certas condições favorecem para uma coisa e certas condições favorecem para outra. O Rio de Janeiro realmente tem uma onda mais power, tal, tudo bem, tá? Só que para você desenvolver manobras, você precisa de uma situação diferenciada, onde você tenha tempo, você possa repetir mais vezes, e de uma certa forma as ondas no litoral de São Paulo abriam muito mais. Abriam muito mais e te permitiam mais manobras, tá? E o Paulinho Tendas foi uma das primeiras pessoas que me chamou muita atenção, né? Porque o traçado dele, a linha dele toda, era uma linha mais longa, mas ele conseguia juntar esse longo com surfar uma onda power também. Então, ele estava mostrando, tá, o quanto é importante você ter realmente esse entendimento das duas condições para ter uma evolução geral, cara. Então, esse até era um dos motivos de eu viajar muitas vezes para São Paulo e surfar as ondas de São Paulo, para mim poder surfar, porque a realidade, eu consegui ganhar um campeonato em Ubatuba, que na verdade foi 73, eu era júnior, e por acaso foi Itamambuca, né? Se não me engano, foi no mesmo ano do Marquinhos, não sei se foi 74, eu sei que foi num ano que foi levado, a primeira vez levado para Itamambuca, existia um filme desse que estava com um dos muros. Eu surfei com aquela prancha que eu trouxe do Havaí, uma Pintail. A gente tinha ido de carro com o Missari. E foi por quê? Porque a onda estava mais buraca e eu estava muito bem adaptado a esse conjunto de coisas, né? Que era surfar onda mais longa. Então, quer dizer assim, quando a gente avalia a evolução do esporte no Brasil e dos diferentes atletas das diferentes regiões, não se mudam. Existe uma característica que contribui para que isso aconteça. O Rio de Janeiro tem características excelentes, mas nem tanto para uma evolução até onde a gente precisa do surf. Era exatamente isso que eu ia contextualizar, Daniel. Interessante é o seguinte, se você pegar lá no Arpoador, no Rio de Janeiro, óbvio, teve aquela leva de Santos anterior, mas vamos pensar, o surf no Arpoador, depois veio o pier muito mais radical e o pessoal do Rio começou a pegar tubo, ondas mais fortes que São Paulo, que eram muito boas, longas e abriam. E Saquarema, porque vocês começaram a viajar para Saquarema, nós começamos a viajar para Maresias, o litoral norte. E depois o que eu ia falar, voltando ao Peru, é que a gente começou a ir para o sul, foi o pessoal, lembro que eu encontrei o Tito Rosenberg lá em Imbituba, a primeira vez que eu fui, era janeiro de 74, aquelas zonas de Santa Catarina espetaculares. Em Imbituba eu peguei 3 metros ali no verão, lindo. Mas aí a gente foi para o sul, tanto paulistas como os cariocas, Paulo Tendas também foi para lá, e quando a gente foi para o Peru, a partir de 72, o Maraca acho que foi antes, até 69, o Penho, né? Mas aí a gente no início dos anos 70 para o Peru, eu acabei indo para o Peru em 75 uma única vez, depois voltei mais tarde, de longboard, até surfando de pranchão. E aí eu fui para o Havaí em 76, então foi uma escola. E quando chegou no Havaí, os surfistas do Rio de Janeiro estavam muito mais acostumados com tubo que o pessoal de São Paulo. A gente tinha uma linha mais suave de surf em São Paulo, ótimos surfistas. O Paulo Tendas era o melhor deles, eu acho que você pegar uma linhagem Roberto Teixeira, o Egas Atanásio, que eu já citei, o Paulinho Tendas, que era mais jovem que todos nós, são os grandes surfistas do início ali em São Paulo e outros.
mas o pessoal do Rio estava mais acostumado com o Havaí. Quando a gente começou a ir para o Havaí, eu fui a partir de 76, o nível, o gap de nível para a gente surfar igual aos surfistas internacionais era muito grande. Conta um pouco sobre isso, Daniel. Eu diria o seguinte, eu tenho, por incrível que pareça, se a gente contar, eu tenho só 3 temporadas de Havaí, 3 temporadas curtas de Havaí, né? Uma temporada longa, que foi quando eu morei, e foi intercalada por uma... Eu me mudei para o Japão, depois eu voltei para o Havaí. Eu fiquei 6 meses, na verdade, em cada um dos locais. Só que no Havaí eu fiquei separadamente. Então, o que acontece? Desculpa te interromper, Daniel, mas qual foi o motivo que você foi morar no Japão? Eu fui aprender uma profissão, fui trabalhar, eu ganhei dinheiro no Japão trabalhando e aprendendo uma profissão ao mesmo tempo. Mais tarde eu voltei ao Japão, só que aí eu já fui shapear, já fui competir, aí já é história ligada diretamente ao surf, né? Na verdade, a história do Japão é o seguinte, meu pai falou assim, tu quer surfar, vai ter que trabalhar. Então tá bom. Aí a gente negociou a ida para o Havaí para mim trabalhar 6 meses no Japão, entendeu? Aí eu trabalhei 6 meses no Japão e tive 6 meses no Havaí, né? Foi um business. Que idade tu tinha, Daniel? Eu tinha 17 anos. Tá bem. Entendeu? Eu, na verdade, fiz 18, se não me engano, lá no Japão, entendeu? Ou no Havaí, eu não me lembro agora. Eu sei que, na verdade, aquilo foi uma experiência. Imagina o seguinte, um garoto de 17 anos, com vontade de pegar onda todo dia, tá no escritório em Tóquio, trabalhar de paletó e gravata e colete, 7 horas da manhã até as 5 da tarde, é dose, entendeu? Pagou bem, pagou bem. Né? Mas quando você para analisar tudo, final de semana eu sumia, né? Eu ia para a praia, os gringos, os japoneses não entendiam nada. Mas eu ia para a praia, criei uns amigos, uma amizade muito boa lá no Japão, e que mais tarde, depois, quando eu voltei para surfar, fiquei com eles uma boa parte do tempo, na casa deles. Acho que eu amadureci bastante nesse contexto todo. Eu pude pegar o dinheiro que eu ganhei no Japão e gastar, assim, não digo torrar, porque eu nunca torrei dinheiro assim, mas aproveitar bem a vida naquela época no Hawaii, entendeu? E isso valeu, né? Valeu por experiência. Se ele me propusesse isso de novo, com certeza eu aceitaria. É uma experiência única, né? E, enfim. E aí depois eu voltei para o Brasil, comecei a montar meu negócio, essa coisa toda. Eu acho que eu sempre, por mais que eu tenha acreditado no surf, e eu sempre acreditei que ele estaria evoluindo, eu já tive oportunidades onde chegar para, não, o surf está em decadência, essa coisa toda. Eu sempre acreditei no que eu estou fazendo e sempre acreditei no surf. Eu fico muito feliz, assim, mas as pessoas podem ter certeza que é muito feliz. De ver os resultados, de ver a garotada fazendo o que estão fazendo, porque eu sempre acreditei que a gente podia. Eu acho que eu, o PP, desde os primeiros momentos, a gente acreditou nisso, né? E isso era uma coisa que muita gente na época não acreditava, né? E com isso a gente consegue hoje dizer assim, nós temos os campeões, bicampeões, e se Deus quiser, a gente vai ter outros surfistas representando bonito o surf brasileiro. Você e o PP são pedras fundamentais, né? Como o Rico, Otávio, Betão, Bocão, né? Vários surfistas, foi como começou o nosso profissionalismo. E legal essa escola, né? Da gente sair do Brasil, da nossa predominância de beach break, né? Aprender a pegar em fundo de pedra no Peru e depois ir no Havaí e aprender a lidar com onda oceânica, né? Foi toda uma escola que hoje um atleta novo que nasce já sabe esse percurso que a gente teve que aprender nos anos 70. Não, a realidade, né? A realidade é que quando a gente fala sobre um atleta novo, você pega hoje um atleta de 15 anos, 16 anos, 14 anos, o cara já foi 2 vezes para o Havaí, mais 3 para não sei aonde, mais 3 para lá. Né? A verdade é que, se vocês pegarem a galera da nossa época, além da dificuldade de você viajar e dos custos, e eventualmente também da falta de patrocínio que compusesse assim, um circuito, alguma coisa, era muito grande, entendeu? Então, dentro do meu contrato, o que eu tinha direito? Daniel, você pode ficar tantos meses fora, então vou fazer Havaí e África do Sul, aí depois eu tenho que tirar o Havaí fora, fazer Austrália e alguma outra coisa.
Então, a realidade é que tudo mudou, né? Se você ganhasse um campeonato em algum desses eventos lá fora, a tua repercussão ainda era muito pequena, porque o interesse por um evento lá fora era muito pequeno. Hoje, quando o brasileiro ganha, a repercussão é muito maior e o retorno é muito maior. Então, quer dizer assim, é uma questão estratégica quando você pega os atletas hoje, faz eles viajarem para o Havaí, para Costa Rica, para todos os lugares, você está preparando eles para um projeto maior, né? Coisa que a gente, infelizmente, a gente não tinha possibilidade por questão de recurso e até disponibilidade. Não esquece que a gente ainda tinha um governo militar até um certo ponto, a gente tinha restrições de viagem, por várias vezes eu tive que pedir isenção da taxa de $1.000 que era para viajar e todos os recursos. Tem aquela outra parte que é os vistos, essa coisa toda, que também impediram alguns atletas de ir, entendeu? Então, quer dizer assim, o cenário hoje é favorável, né? Mas acho que o cenário se torna mais favorável à medida que a gente diz assim, hoje o campeão mundial foi um brasileiro. Ele fala a mesma língua que eu, né? Ou seja, ele foi criado na mesma região. É muito importante se entender o seguinte, você levar os atletas para conhecer outras ondas antes de jogar eles num circuito qualquer, é muito importante. E isso está sendo feito com nossos garotos, está sendo feito muito bem. Né? E uma coisa que eu até desculpe te interromper, Daniel, em cima daquilo que o Dragão estava falando, que o pessoal começou a surfar as ondas no Brasil, depois passou para o Peru, depois foi para o Havaí, essa evolução. Mas, por exemplo, o Arnaldo teve a galera que foram morar em Imbituba em ondas de qualidade internacional, né, Arnaldo? E isso também deu muita base para o pessoal. O Sul, todo mundo... O pessoal começou a ir para o Sul nessa época, sim. O Sul era o Peru doméstico, digamos assim, né? Mas não dá para se comparar o sul do Brasil com as ondas do litoral do Pacífico do Peru, né? Claro. Vou colocar uma coisa importante para vocês pensarem. Todo mundo ia para o Peru. Essa época que o Daniel está falando agora, eu me lembrei agora, o Daniel era praticamente um peruano. O Daniel ia para o Peru para caramba. Agora que eu me lembrei nessa época, ele ia muito. Eu passei em fevereiro de 75 no Peru, o mês inteiro. Eu tinha acabado de entrar na Getúlio Vargas na faculdade e ganhei essa viagem. Tinha 20 paulistas e 30 cariocas em Punta Hermosa, surfando de Silêncio até Punta Rocas, o pessoal circulando ali e os peruanos locais, o Flaco, o Gordo Barreta, Nero Soto, né, que o Daniel deve ter surfado, Felipe Pomar. E era uma escola para nós, aqueles fundos de pedra, eu vindo do Guarujá, ali do litoral, só tinha falando de beach break, né? Foi uma escola, um primeiro passo. Mas o Sul, Arnaldo, conta um pouco desse início, quando vocês se jogaram para morar lá, fizeram fábrica de prancha, você, o Perdigão, o Vitor Vasconcelos, né? Eu acho que as ondas de Imbituba e as ondas de Saquarema, e vamos pegar Maresias aqui em São Paulo, que a gente estava começando a explorar, e depois Fernando de Noronha, só uma curiosidade, o Rico levou o Randy Herrick em 74 para Fernando de Noronha. Então foi fazendo uma amizade. Ele conheceu o Randy Herrick em 72 no Havaí, quando o Rico teve a primeira vez, e aí isso tudo nos trouxe, nós vamos depois esmiuçar mais o Roy 5000, que parece que era o tema central aqui. Mas essa escola nossa, de ter os cariocas terem um lugar como Saquarema, nós paulistas temos uma onda como a de Maresias, que hoje é a onda que leva o Gabriel Medina a ter toda essa capacidade, né? E os fundos de pedra do Nordeste, onde o Ítalo está acostumado. Você vê que o Ítalo não tem medo de andar no coral lá em Tiahuco, em qualquer lugar, em Jeffreys Bay. O cara é destemido, porque está acostumado com esse tipo de onda. Para mim, de São Paulo, que só surfava beach break, e para o Peru, para o Havaí, era muito estranho. Eu tive que acostumar. E foi o que a gente conseguiu. Então, essa escalada toda, aqui no Brasil, que a gente tinha, o Sul, que o Arnaldo fala um pouquinho agora, depois do Peru, depois Havaí, foi importantíssima. E hoje a gente sabe orientar um garoto novo o caminho das pedras e da excelência para ser campeão. E está vindo aí o Matheus Erdil, o Chumbinho, o João Chumbinho, criado em Saquarema, são potenciais para manter essa Brazilian Storm acesa aí, né? E outros. O Sul
não era só para pegar onda, né? O Sul era um negócio de um estilo de vida diferente também, né? Porque você vai para o Peru, tinha muita gente que não queria ir para o Peru porque achava que era favela, né? E realmente as condições lá em Punta Hermosa eram bem insalubres, né? Não tinha nada, né, Daniel? Não tinha nada. Eu acho que o que é importante, se a gente está falando... Nego ia de trem da morte para o Peru. Então, o que acontece? Eu acho que se a gente está falando sobre preparar um atleta para ser campeão, existe um tempero de coisas importantes. Tá? Esse tempero envolve, logicamente, essas viagens, envolve uma área de disputa, uma área de crowd, ele se habituar a uma disputa, entendeu? Então, por exemplo, a ida do... O Sul não tinha surfista bom no Sul, entendeu? O Sul então, era uma viagem mais... Era uma trip mais psicodélica, entendeu? Isso, Vamos pegar onda, cogumelo, vaca, gramado, entendeu? Não era uma onda de competitividade. O cara ia para o Peru e via altos surfistas, havaianos, como o Daniel falou, americanos, frequentavam lá o Punta Hermosa e, pô, ele era uma puta intercâmbio, né? O Sul, a graça do Sul é que não tinha ninguém pegando onda. Né? Você quer ver um exemplo clássico disso? Em 77, eu acho, 76, o PP ganhou em 76, o Pipe Masters 77, né? Foi para a final, né? O PP em 76, né? Ele fez a final. A final de 6 pistas, ele estava na final, o PP. Em 76, depois dele ter ganho o campeonato do arpoador, né? Isso. Em 76, tá, eu estava com ele lá, antes da final eu saí do Havaí e a gente veio para Costa Rica, né? Aí nós fomos para Boca Barranca. Na verdade, a gente ficou numa pousada que não tinha nada, mas ali em frente de Boca Barranca. E ali tinha um gringo que surfava todo dia de manhã, estava lá, se considerava o local do point, né? E eu olhei aquele cara surfando, aquela onda maravilhosa de Boca Barranca, não fazia nada. Ele simplesmente cruzava a onda e ia de uma ponta a outra, né? Então, o que o Arnaldo, na verdade, está colocando do Sul, que até com ondas talvez até melhores que Rio, melhores que São Paulo, no conjunto, eles foram mais lá para aproveitar a vida e a vida da forma que era, entendeu? Então, o fato de não ter uma disputa, né, não ter alguém brigando com ele para aquela onda, acaba fazendo ele acomodar e curtir apenas o descer a onda, entendeu? Para você ter ideia, eu fiquei lá, acho que uma semana, 5 dias, sei lá. No primeiro dia, Boca Barranca de frontside, dei batia. Eu falei, porra, maneiro. Aí no segundo dia, vamos aperfeiçoar. Terceiro dia, está enchendo o saco. Trocava, te juro, eu tô falando sério, troquei de pé e fiquei surfando de backside para ver se animava mais. Por quê? A gente estava sozinho na água. A gente podia ficar a manhã toda antes do vento entrar e ninguém dentro d'água. Eu brinco porque... sonho. Quando você para pensar, a realidade é que isso é do cacete. Mas quando você fala de competição, você está falando de uma proposta diferente. Claro. Uma proposta onde envolve, né, o desejo de ser melhor do que aquilo que você está vendo, que aquela pessoa que você está vendo. Então, você estimula isso. E o garoto tem que ter para a gente ter um atleta como a gente tem, a gente precisa disso. Né? Quando a gente conversa sobre os campeões mundiais às vezes vieram de condições, às vezes, ridículas. Né? Kelly Slater, o Rick Rasmussen, tudo veio ali da Flórida de uma condição ruim. Né? Uma boa parte até uma certa época. Mas aí o que acontece? Eles pegam aquela habilidade que eles têm de surfar uma onda ruim e começam a implantar isso numa condição boa. E quando essa fusão acontece, cada vez o cara cresce mais. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem essas condições e a gente tem hoje a oportunidade de levar atletas para condições boas e eles adaptarem esse surf. O surf sem criatividade não existe. Então, vamos dar um exemplo. Nos primeiros momentos que a gente trouxe alguns estrangeiros para o Brasil, eles esbarraram com uma situação onde a onda é muito diferente, a onda é curta, a onda não dá muito tempo, a onda não dá muita oportunidade. E nós estamos acostumados com isso. Então, o que acontece?
naturalmente o cara tem uma perda no desenvolvimento dele, né? Então, é importante a gente entender que a criatividade é muito importante na evolução de um atleta, e essa criatividade acontece quando você tem uma condição que não é regular. Então, você pega um point break, o cara vai surfar aquela onda, talvez com uma perfeição total, mas ele vai surfar sempre dentro de uma mesma linha, porque a onda se repete constantemente. Essa é a minha visão, tá, de um cenário de construir um atleta em potencial. A gente tinha aqui, o Cauli é um exemplo de um cara que foi pouquíssimo para o exterior pegar onda, né? Se não me engano. Não, ele viajou, ele estava mais ou menos na mesma rota que eu estive durante alguns anos, né? Claro, vocês dois foram rivais históricos, né? Não, eu com o Cauli... Não, rivais não fora d'água. O Cauli, ele entrou um pouco no momento que eu estava saindo, né? Eu tenho um momento que eu competi durante muito tempo e tenho um momento onde eu competi jamais, eu diria, meio que quase que por obrigação, né? Porque eu já tinha o meu negócio, já tinha minha responsabilidade, não dava para ficar dentro da água todo dia, e o Cauli se dedicou muito, né? O Cauli, assim, a nível de Rio de Janeiro, é uma das pessoas da nossa época que realmente ele atingiu as metas, se dedicou muito, ele se encontrou muito com o surf australiano, né? Seguiu a linha do surf australiano. Eu, por minha vez, eu segui mais a linha do surf havaiano, tá certo? E aí você vê a diferença na característica de surf, na forma de surfar, né? Então, essa dedicação... Daniel, só uma parte aqui. Se você pegar nós surfistas, eu sou de São Paulo, da capital, surfistas do Guarujá, tinha o pessoal local do Guarujá, mas a turma do Guarujá era mais ligada ao estilo havaiano. E o pessoal de Santos tinha uma linha mais australiana, mais radical. Eu fico imaginando, se o Cauli e o Picuruta tivessem a retaguarda e todo poder surfar aquelas ondas internacionais naquela época áurea deles, o Cauli e o Picuruta iam ser top 5 ou poderiam até ir mais longe. Com certeza, é que a gente não teve a estrutura e nem tinha patrocínio para isso na época. A gente não teve a estrutura e não teve nem patrocínio. Quando você fala sobre isso, teve uma pessoa que a gente sempre chegava nas finais em Ubatuba, que era o Cisco, né? Cisco Arana. O Cisco, na época, sempre me impressionava, porque ele quebrava os movimentos, ele fazia uma série de manobras que, às vezes, nem sempre eram tão bem interpretadas, mas que... você vai ver nas evoluções de outros atletas, elas começaram a ser lapidadas e se tornar uma manobra definida, né? Então, quer dizer assim, realmente, a nossa época foi uma época onde, assim, houve evoluções. O próprio Paulo Tendas, ele, no primeiro momento, ele tinha um estilo que eu adorava muito, né? Aí ele foi para o Havaí, quando ele voltou com um estilo que eu falei, eu gostava muito mais do outro estilo dele, que era um estilo mais ligado ao estilo havaiano. E depois, quando ele veio, aquela perna mais aberta, aquela coisa toda. Se você analisar o Picuruta também tem essa fase. O Picuruta tem uma fase onde ele surfa com a perna mais fechada, e depois ele começa a abrir as pernas, acompanhando a tendência da maioria dos atletas internacionais, né? Então, quer dizer assim, eles com certeza, tá? Paulo Tendas, Picuruta, entendeu? Tinha um potencial que talvez não tenha chegado ao seu máximo em função da disponibilidade que eles tinham de tempo, de grana para poder viajar e de investir, né? É impressionante quando você olha no passado as manobras que o Cauli fazia, né? Num momento onde, enfim, ninguém chegava àquele limite, né? Parecia que ele não ia voltar, e ele voltava. Então, quer dizer assim, é muito importante que a gente veja que dentro desse horizonte que a gente tem de atletas, a gente teve caras muito além do momento que estava acontecendo. Agora, deixa eu falar uma coisa, perguntar para o Daniel e para o Dragão também. Eu estava vendo, porque eu fui juiz do AIME a partir de 1980, né? E essa época foi uma época que eu andei vendo ali, foi muita
teve muita mudança, né? Estava tudo se delineando, né? Na verdade, para uma nova época, né? E eu achava interessante uma coisa que tinha na época, que hoje não tem mais, que tinham várias maneiras diferentes de se surfar naquela época. Hoje em dia está todo mundo surfando mais ou menos com a mesma linha, fazendo as mesmas coisas. Vocês acham isso também? Não, eu diria o seguinte, o que acontece? Você tem que... Quando você olha um adversário, quando você vê o nível dele, você vê a habilidade dele... Só um segundo. Eu estou falando onde estava se ainda definindo um jeito de surfar, porque era uma mudança de uma quilha para 2 quilhas. Tinha gente... O Joey Buran ganhou o campeonato com uma quilha. O Shane Horan, todos os campeonatos que ele ganhou aqui foi com uma quilha, ou pelo menos 2 ou 3 primeiros, né? E tinha gente já surfando de twin fin. O Mark Richard começou a ser campeão mundial em 79 de twin fin, né? Então era uma linha completamente diferente. Você via pessoas fazendo coisas completamente diferentes. O Rico fazendo um surf completamente diferente do Valério, que fazia um surf completamente diferente do Buzzy Kerbox, que fazia um surf completamente diferente do Danique Aloha, que eu achava que era uma coisa bem mais diversificada na época. Naturalmente estava se definindo um estilo, eu acho, né, de competição e tudo. Tem um ponto de inflexão aí, acho que o Daniel pode depois talvez analisar melhor. Eu olho assim, que eu tinha o vício muito de observar, eu estava no Guarujá, tinha um apartamento no 9º andar, bem em frente à ilha de Pitangueiras, tem até hoje, dos meus pais, né, onde eu comecei a surfar. E eu lembro que ou eu estava no mar, eu entrava, clareava o dia até tomar café da manhã, eu saía tomar café da manhã, voltava e ficava o verão inteiro assim. Depois surfava até anoitecer, saía de noite. Só saía para comer do mar e quando eu não estava comendo, eu estava no apartamento olhando. Eu batia o olho em qualquer surfista do Guarujá, sem binóculo, sem nada, eu usava binóculo também, eu já sabia quem era. Então tinha uma assinatura de estilo de cada um. Você via aqueles filmes do início dos anos 70, Daniel, da época das monoquilhas, você batia o olho e você sabia se era o Barry Canaiopune, se era o Lopez, se era o Wayne Rabbit, se era o Mark Warren ou o Bruce Raymond, todos eles tinham uma assinatura de estilo. Eu acho que isso mudou depois da triquilha com o Tom Curren, em 83, porque o Carroll foi campeão 83 e 84, aí veio o Tom Curren, 85, 86 e depois 90. O Tom Curren que trouxe meio uma pasteurização de estilo que o Kelly Slater levou, aí todo mundo imitava. Então eu acho que a triquilha, o modo de surfar de triquilha, que meio que levou. Você vê o próprio Fábio Gouveia, eu fui entrevistar ele na Paraíba em 88, quando ele voltou de Porto Rico. E ele contou para mim, está na entrevista que eu fiz para a Fluir na época, eu trabalhava na Fluir, antes de eu ir para a Hardcore. E ele falou que ele olhava 10 mil vezes todos os filmes do Curren e emulava o estilo. E tinha muito, só que ele botou o tempero dele e aquela linha da onda de Bahia Formosa, que agora trouxe um campeão do mundo. A linha de surf que o Fabinho tem, que é tão decantada, ela vem das ondas de Bahia Formosa. São uma das melhores ondas do Brasil, pequena, chega até 2 metros ali. Mas então tem isso. Eu acho que o Curren trouxe uma coisa que é o que o Arnaldo está falando. O que você acha, Daniel? Foi isso? As triquilhas meio que igualaram o estilo de surf? Não? Porque antes tinha essa diferença. Você batia o olho naqueles filmes do Havaí. Eu lembro que chegava um filme novo que o Rico trazia, ou o Tiola trazia de São Paulo, nos anos 70. Cada um que eu olhava na hora eu reconhecia e sabia quem era pela postura na prancha, né? O teu estilo mesmo, do Rico, do Bocão, tinha diferencial. Só antes do Daniel responder, só um pouquinho. A gente já estourou o tempo. Então, Daniel, responde essa e, infelizmente, a gente vai ter que terminar o programa. Mas, Daniel, responde. O Armé 5 mil vai ficar para o próximo. A pergunta vai ficar para o próximo. Passou assim. Então, vamos lá. Na verdade, quando você começa a surfar com o mesmo equipamento, com o mesmo estilo de equipamento, e as coisas estão muito parecidas, você acaba traçando linhas similares, né? E o que acontece? Hoje, muito do que está sendo julgado fora da onda, que são os aéreos, essa coisa toda, tá? Os estilos continuam diferentes, mas não com uma diferença tão grande quanto eram, porque as pessoas estão basicamente com o mesmo equipamento. A única pessoa que eu vejo alternar o equipamento é o nosso amigo campeão, Kelly Slater, que volta e meia, pega uma outra prancha
traça uma nova linha. Então, realmente, eu acho que as pessoas que trouxerem novas linhas, novos movimentos para os campeonatos, possivelmente serão os novos campeões. Tá certo. Pessoal, a gente podia ficar conversando aqui 3 horas e ia passar assim. Eu quero fazer já um pré-convite agora para a gente fazer um novo programa, para a gente seguir com esse papo, tá? Boa. No início de 80, tá? Porque é como a produção está colocando aqui, ó, para mim, esse é o episódio número 1. Vamos saber isso. Tá certo. Tá bom? Não, pode contar, estamos aí. Isso aí, eu acho que é legal a gente relembrar todos esses momentos, dividir a ideia com vocês, que assim, eu, dentro desses anos todos, muita coisa fica comigo, e hoje, tendo a oportunidade de passar para frente, eu espero que isso contribua, né, para a nossa evolução do nosso esporte. O IMEA 5000 foi até 1982. A gente parou aqui meio nos anos 70, dando só uns flashes, né? Acho que continuar, tem muita história, e depois do IMEA 5000, os anos 80 foram maravilhosos, né? O volume 1 da minha série de livros, eu parei também meio na virada, dos anos 70 para o 80, né? Então, eu vou contando, vão ser 5 volumes, eu fiz 132 páginas, o total da minha obra vão ser 660 páginas. Eu tenho muita história para contar ainda. Muita história. Arnaldinho, obrigado, querido. No próximo é o IMEA 5000, prometo. Daniel, Dragão, muito obrigado. Valeu. Giovanni. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau a todos. Pessoal, obrigado por terem acompanhado. Inscrevam-se no canal e fiquem ligados no próximo programa, que também vai ser show. Aquele abraço. Valeu. Até mais.